e a partir de 4 segundos nós vamos entrar no ar. Tá ok? Ok. E senhores, boa tarde. Boa tarde, Jeremias. Tudo bem? Tá, Carlos, tudo jóia? Deixou a barba crescer, tá diferente. Rapaz, tem que dar uma... Tá bem branca, pior, tá grande e branca. Eu me sentia 5 anos mais velho que você, agora acho que você tem a mesma idade, mais ou menos, pau a pau. Bom, já são 17h02. Vamos iniciar, então. Primeiro, boa tarde a todos que estão participando dessa live. Em primeiro lugar, eu queria agradecer e dar boas-vindas a todos os participantes que estão acompanhando. Depois nós vamos publicar isso aqui no canal YouTube da ABGD e nas mídias. Agradecer também aos diretores regionais aí de diferentes estados do Brasil que estão participando conosco. Semana que vem serão mais 6. Cada estado do Brasil tem as suas particularidades e especificidades, né? E a gente, desde o início, achou muito importante, a ABGD achou muito importante ter diretores regionais representando a ABGD, representando o setor de geração distribuída em seus estados. Com certeza é o profissional, a empresa mais adequada para encaminhar e para saber as necessidades de cada estado. Então, eu aproveito até para agradecer, em nome da ABGD, o trabalho que todos vocês têm feito. Alguns estão conosco desde lá de 2015, outros vieram depois. Trabalham pelo setor de geração distribuída pro bono. Ninguém recebe nada, vocês não recebem nada, todos sabem, não recebem nada para fazer isso. Trabalham porque se dedicam parte do tempo profissional em prol da AGD. Nós vamos dar um tempo para cada um falar do seu estado, das vantagens, desafios e oportunidades. Tem uma ordem que eu vou seguir, depois eu inverto, mas nós vamos começar hoje com o Joaquim Rolim. Antes do Joaquim Rolim, eu esqueci de apresentá-los, desculpa. Então, nós estamos aqui com o Joaquim Rolim, diretor do Ceará. Ele é conselheiro eleito da ABGD e responsável também pela Câmara de Energia da Federação da Indústria do Estado do Ceará. Estamos também aqui com o Carlos Cunha, ele também é conselheiro eleito da ABGD, do Estado de Goiás, e vice-presidente do grupo BC Energia, vice-presidente e fundador também. O Walter Abreu é o diretor de Minas Gerais e é um dos profissionais aí que conduz o projeto Sertão Solar. Tenho certeza que ele vai falar um pouco sobre esse projeto, bastante interessante. Daniel Kunz, que é o diretor da Bahia, também é presidente da Bahia Solar, uma parceira nossa, já participou em outras lives com a ABGD. O Anania Gomes, lá o diretor de Pernambuco, grande estado, CEO da Insole, uma das empresas fundadoras da ABGD em 2015. E o Paulo Moraes, do Rio Grande do Norte, lá em cima do Brasil, conselheiro eleito também da ABGD, CEO da empresa New Energy, que também é uma das empresas fundadoras da ABGD. Muito obrigado pela presença de vocês e Joaquim Rolim, contigo a palavra. Seu microfone está desligado, Joaquim. Bom, desculpa. Boa tarde a todos, boa tarde, Carlos, boa tarde, amigos conselheiros. É uma satisfação enorme estar com vocês aqui. Então, a gente tem a dizer que a ABGD é cada vez mais atuante, cada vez mais contribuindo para que a geração distribuída possa ter um sucesso como tem acontecido. Aqui no Ceará não é diferente, inclusive o Ceará esse ano está com um crescimento da geração distribuída bem superior à média do Nordeste e à média nacional. E podemos citar, por exemplo, que no estado do Ceará, 97% dos municípios já dispõem de pelo menos uma unidade de geração distribuída. Essa média no Nordeste é 85% e no Brasil é de 91%.
Então, isso mostra que o trabalho que tem sido feito aqui pela ABGD, juntamente com a FIEC, eu gostaria de citar o nosso presidente da FIEC, Ricardo Cavalcante, tem dado todo o apoio ao setor de energia, com o Cine Energia, com o Conselho de Consumidor de Energia do Ceará, Câmara Setorial, nós costumamos dizer que nós temos aqui uma grande governança setorial que tem funcionado, mas principalmente os empresários. Os empresários é quem fazem acontecer. Então, nós temos visto realmente uma batalha diária para mostrar os resultados, a importância e o quanto é benéfica a geração distribuída. Melhora a perda no sistema elétrico, ela melhora a condição ambiental e, principalmente, reduz custos, com um payback, um retorno do investimento em um tempo muito pequeno. Então, Carlos e demais amigos, a gente tem muito a comemorar, com a geração distribuída atingindo já 4 gigawatts no Brasil, e a gente percebe que é um trabalho muito, vamos dizer assim, com muita fé, com muito interesse, com muita intensidade de todos em prol do consumidor. Quem mais sai beneficiado é o consumidor de energia elétrica, que passa a ter uma oportunidade de poder reduzir seu custo, de poder ter uma melhor qualidade de energia e de poder contribuir para o meio ambiente. Sustentabilidade vai ser cada vez mais a palavra-chave. Então, só tenho a agradecer a oportunidade, Carlos, nós sempre juntos, a BGD, FIEC e os demais entidades do Ceará, juntamente aqui com o governo do Estado, os órgãos do governo do Estado, sempre juntos. E teremos na próxima semana aqui o Proenergia, dias 19 e 20, que aproveitamos já para convidar todos a estarem conosco. Todos os associados da BGD estão convidados a participar do Proenergia com uma cortesia pela importância de cada um. Mais uma vez, muito obrigado. Estamos à disposição, Carlos. Obrigado, Joaquim. Acho que o Ceará deve estar em 7º lugar em termos de potência instalada e talvez em 10º em números de ligações. Isso foi a última vez que eu lembro que eu vi. E tem sido um estado muito importante, tanto de geração centralizada quanto distribuída, e o trabalho que vocês fizeram aí com a Federação das Indústrias do Estado do Ceará e também com o Cine Energia foi muito importante. Estão sempre aí na frente, divulgando eventos, dando treinamentos. Vocês têm o Senai também, que faz a certificação do instalador, a unidade do Senai funcionando no Ceará, que tem essa certificação. Isso é importante, até para a gente aumentar o nível e a qualidade das certificações das instalações no Brasil inteiro. Parabéns aí pelo trabalho que vocês têm desenvolvido. Vou passar a palavra agora para o Carlos Cunha, que é o diretor regional do Estado de Goiás. Contigo, Carlos. Obrigado, Carlos Evangelista. Boa tarde aos demais colegas da BGD. Satisfação grande estar aqui com vocês hoje para poder falar um pouquinho também aqui no nosso estado, né? E, assim, ele vem se mantendo entre 8º, 7º e 9º colocado no ranking em termos de potência instalada na geração distribuída, mas tem algumas características bastante especiais que a gente faz questão de ressaltar aqui. Entre elas, uma coisa muito interessante é que é uma situação bastante democrática. Para vocês terem uma ideia, hoje 94% dos municípios do estado de Goiás já têm geração distribuída. Então, é um estado grande, que nós conseguimos aí um nível de abrangência muito grande em termos de adesão dos consumidores, mesmo nos estados, nos municípios de menor porte. Então, hoje já são aproximadamente 260 municípios aí, são 246 municípios, com 237 municípios hoje já com geração distribuída, com pelo menos uma conexão de geração distribuída já instalada. O Estado ultrapassa hoje a casa das 235 mega instalados, e algumas coisas interessantes também com relação à questão do perfil desses consumidores, né? A gente tem aqui uma variedade de fonte, de opções de fonte grande, mas que ainda não aderiram à própria geração distribuída. Então, aqui a gente fez um levantamento recente agora, mostrou que a gente tem hoje 1,7% da energia em geração distribuída que já está em biomassa de cana,
tem 2% que já está em biogás, dessa geração lá, que a gente colocou lá dos 235 mega. Tem já quase 2% que já está também em potencial hídrico, e a solar, é claro, disparado na frente com 94%. Mas a gente percebe que o potencial, em termos de exploração de outras fontes aqui no nosso estado, é muito interessante, é muito grande. E, assim, vale a pena também ressaltar algumas situações com relação à classe de consumo, né? Nós temos hoje, da capacidade instalada, em torno de 20% das conexões no setor comercial. Só que o consumo, em termos de carga, esse número de unidades consumidoras, 20% das unidades consumidoras estão na área comercial. Mas 40% do consumo já representa 40% desse consumo, o comércio já, né? Então, apesar da pequena quantidade, 40% de toda a capacidade instalada hoje, ela já está na classe de consumo comercial. Isso é um número importante. Na residencial, 73% em unidades residenciais, mas se a gente pegar em termos de consumo, corresponde a 32% da energia. Então, são números interessantes que mostram aí que está havendo uma adesão muito forte do comércio, ainda relativamente baixo da indústria e das demais classes consumidoras. Aí o poder público nosso aqui ainda é pequeno, nós temos menos de 1% do serviço público e o poder público junto aí, a gente ainda não tem representação, como existem alguns outros estados aí, que já conseguiram fazer grandes negócios aí nessa parte do governo, né? Acho que é importante colocar também a questão Alô, desculpe. Voltou. O que é que tem hoje os principais desafios que nós temos enfrentado aqui em Goiás? As dificuldades que nós temos. Os principais desafios hoje nossos é a insegurança jurídica dentro das questões das mudanças regulatórias. Nós temos as dificuldades de relacionamento com a nossa concessionária aqui, que vai desde a questão da aprovação dos projetos e depois as vistorias, que a gente tem um atraso grande nas vistorias. Então, do período do início de um projeto até a efetiva energização e injetar energia na rede, uma média aí de 10, 11 meses para um autoconsumo remoto. Então, é um prazo de tempo que atrapalha bastante, é um desafio muito grande tentar diminuir isso aí. A gente tem conseguido, através da própria BGD, através do Carlos Leus, que já esteve comigo aqui em 2 reuniões lá com a Enel, a gente tem trabalhado aí para poder diminuir esses prazos, né? A gente tem um problema relacionado à questão também da qualificação da mão de obra. É um problema sério, os nossos integradores, os EPCistas, quando procuram mão de obra, a gente tem na questão da qualificação dessa mão de obra aqui, a gente não acha mão de obra especializada da quantidade para atender a demanda. A gente tem uma situação também, um desafio de criar essa isonomia tributária com Rio de Janeiro, São Paulo, dando a mesma condição de atratividade do negócio, né? O negócio ele tem condições de ser melhor, desde que haja uma questão de isonomia tributária com Minas Gerais hoje e também com Rio de Janeiro. E outro desafio que nós temos muito grande aqui também é que nós não temos, como no Nordeste, uma agência de fomento focada na questão da geração de energia. Então, os nossos limites de financiamento dentro da Goiás Fomento aqui são baixos. Então, a gente tem trabalhado junto ao governo do Estado para poder melhorar isso aí, né? Bom, eu acho que isso aqui, em termos de... é um retrato da situação que nós enfrentamos hoje aqui, mas, por outro lado, também temos grandes oportunidades em Goiás. Nosso mercado ainda é latente, nós temos condições de crescer muito ainda, porque o nosso potencial é enorme em termos de instalação, existem investimentos por parte da própria concessionária hoje em melhoria de rede, ampliação do sistema de distribuição. Nós temos uma participação crescente em oportunidades também no setor rural. O estado de Goiás hoje depende muito da questão
do agronegócio, né? É a principal atividade nossa aqui. Então, existe um potencial enorme para ser explorado e também nós contamos com uma situação que é bem diferenciada aqui no nosso estado, que é o licenciamento ambiental. Então, até 5 hectares hoje, nós temos só uma licença declarativa, né? Então, isso aqui nos ajuda muito na implantação de novos projetos. É isso aí, pessoal. Obrigado, Carlos, pelas observações e pelas informações que você trouxe para a gente do estado de Goiás. Realmente tem muitas oportunidades, é um estado super importante para a federação, fortíssimo na área de agrobusiness também. Poucas pessoas sabem, mas o Carlos Cunha, ele é multifonte, né? Além de solar fotovoltaico, também trabalha, tem empreendimentos na área hidráulica, CGH, e acho que andou sondando, ou está envolvido, ou talvez já esteja desenvolvendo trabalhos também com biomassa. Goiás é um estado difícil, tiveram problemas lá com a distribuidora. Realmente eu fui com o Carlos Cunha, acho que 2 vezes lá na distribuidora, tivemos reunião com o presidente mesmo da Enel, mas acho que ele foi mais umas 10 vezes depois, porque são muitos problemas. Foi uma distribuidora, e essa informação chegou aqui para São Paulo, que uma das que tiveram mais problemas de todo o país. Agora eu não sei como está, espero que tenha melhorado, mas no começo foi bastante difícil e atrapalhou muito as conexões e o andamento dos processos lá em Goiás. Depois, através de muita conversa, negociação e comum acordo e trabalho em conjunto que o Carlos fez, hoje melhorou bastante. Não sei se está no nível desejado, o Carlos tem essa informação melhor do que nós, mas melhorou bastante do que foi no início. Parabéns aí pelo trabalho que você desenvolveu, Carlos. Vou passar agora a palavra para o Walter Abreu, diretor regional de Minas Gerais, líder. Minas é líder no Brasil em termos de conexão, tem 20% das conexões do país. Contigo, Walter. Carlos, boa tarde. Boa tarde aos colegas diretores aí. Joaquim, Carlos Cunha, Daniel, Ananias, Paulo. Nós temos aqui 4 representantes do Nordeste, né? Porque Minas Gerais, norte de Minas é Nordeste, e um representante do Centro-Oeste. Eu quero até sugerir, Carlos, eu acho que Minas Gerais, com 853 municípios, dos quais 165 são na área mineira da Sudene, né? Irmão aí dos estados do Nordeste, eu acho que vocês já deveriam colocar como premissa para um estudo de Minas Gerais ter mais de uma diretoria. O estado é muito grande, a gente fica muito atarefado aqui com os meus negócios particulares na área de energia e com dificuldades de estar presente agora com a pandemia mais ainda, né? Mas mesmo sem a pandemia, se Deus quiser, as vacinas vão dar certo e logo a gente vai estar livre disso. Mas eu acho que Minas Gerais, pela quantidade de municípios e pela sua extensão territorial, deveria ter diretorias regionais ou micro-regionais, macro-regionais, não sei como é que seria agora. Norte de Minas e Vale de Jequitinhonha, onde eu estou, 165 municípios, eu acho que teria necessidade de ter uma diretoria na região central, em Belo Horizonte, uma no Triângulo Mineiro, uma no Sul. Só uma sugestão. A gente tem todas as condições para realmente estar liderando isso, pelo tamanho do Estado, pelo valor da tarifa praticada pela CEMIG, que acaba sendo um grande atrativo para a GD, pela insolação, principalmente aqui no norte de Minas e Vale de Jequitinhonha, que é a região mais pobre, é onde nós temos mais sol. Não por coincidência, nós temos mais carências, porque eu digo sempre que as políticas públicas, elas sempre foram definidas sem levar em consideração as questões imutáveis do clima. Então, a vida inteira se fez política pública aqui, distribuindo semente para plantio de lavoura de sequeiro, com a certeza de que 90% da lavoura seria perdida, que depois seria necessário um seguro safra, uma bolsa para poder sustentar a agricultura.
Então, o grande papel da ABGD no norte de Minas e Vale de Jequitinhonha seria realmente fazer da geração distribuída um grande fator de inserção social e desenvolvimento econômico. E a gente está lutando duramente. O Carlos, que me antecedeu aí, e o Joaquim, relatando algumas dificuldades com as concessionárias. Hoje, de 11 às 13 horas, eu e o Carlos Evangelista, a doutora Marina, que é a nossa diretora jurídica, e mais dois empresários aqui do norte de Minas, tivemos uma reunião com a ANEEL, com a diretoria da ANEEL, relatando os problemas que temos com a concessionária CEMIG, que não são poucos, e se avolumam a cada dia. Eu não sei em que nível estão os problemas aí na região, nos estados de vocês, mas o nosso aqui, eu falo sem medo nenhum de ser injusto ou de estar cometendo qualquer deslize na minha afirmação, mas o que está acontecendo na concessionária em Minas Gerais é o seguinte: já que vai mudar a regra, a gente sabe que vai mudar, esperamos que com o esforço da BGD, o esforço de todas, as mudanças sejam graduais e razoáveis. Não pode ter uma mudança brusca, um cavalo de pau, um 360 aí no Titanic. Então, essas mudanças, elas ensejaram uma estratégia malvada da CEMIG de começar a dar bomba, a reprovar todas as solicitações de acesso, até que haja mudança. Então, quanto menos empreendedores entrarem no negócio de generar a regra atual, mais interessante é a concessionária. Então, a gente está percebendo que isso está acontecendo com uma intensidade muito grande, reprovações discricionárias totalmente fora do padrão. Todo dia eles criam uma novidade. Eu digo que é uma corrida de obstáculos. Walter, desculpa interromper, mas começou um ruído aí no seu microfone. Talvez o cabo esteja com mau contato. Está conseguindo ouvir agora? Sim, mas com ruído. Quando você fala, vem um ruído junto. Eu acho que eu vou tirar esse fone do ruído, então. Alô, está me ouvindo? Carlos, me ouve? Sim, te ouço. Não era o fone, não. É algum outro problema. Eu tirei o fone e continuou com ruído, não? É o microfone. Não sei se os colegas estão ouvindo o mesmo ruído também. Também é. E não foi desde o começo, não. Foi só do último minuto para cá. Pode ser conexão também. A posição aqui, só um minuto. Bom, enquanto o Walter arruma o corrige lá o microfone, eu vou até comentar uma coisa que ele falou dos municípios em Minas Gerais. Talvez seja o caso de realmente convidar mais um diretor. São 853 municípios que tem em Minas Gerais e 33 deles têm mais de 100 mil habitantes, né? Na região do Walter, só lá do norte, são 165 municípios. Se bem que 365 dias, se você trabalhar um dia em cada município, sobram 200 dias livres para você ainda, Walter. Mas eu acho que você tem razão. Talvez seja bom mais um diretor, porque 853 municípios não é fácil, não. Não sei se vocês conseguem me ouvir agora melhor. Está igual, mas continua, dá para ouvir só tem um chiado junto, não tem problema. Bom, então eu estava dizendo o seguinte, que é necessário até combinando isso na reunião de hoje, a PGD apresentar a ANEEL uma mudança bastante simples nos critérios, tanto da minuta que foi proposta pela ANEEL, tanto nos projetos de lei que estão tramitando no Congresso Nacional, que é o ponto de corte.
Se a ANEEL determinar que o ponto de corte vai ser o protocolo da solicitação de acesso na concessionária, e que a concessionária é obrigada a fazer análise e devolver ao empreendedor uma lista de eventuais inconsistências ou falta de documentos, e abrindo um prazo para que essas inconsistências ou falta de documentos sejam corrigidas, tira da concessionária o poder discricionário de dar conta em todos os projetos até que se mude a regulação. O que está acontecendo claramente em Minas Gerais é isso. Eles estão adotando essa estratégia de reprovar os projetos e assim eles vão aproximando mais e mais da data da aprovada mudança. Então, a possibilidade, por exemplo, de a ANEEL aplicar multas, eu acho que não resolve, não é a questão de aplicar multas. Nós queremos ter a maior quantidade possível de empreendedores com seus pareceres de acesso otorgados pela concessionária. Tá ok. Você terminou, Walter? Conseguiu entender, Carlos? Sim. Está com problema de comunicação, não era meu fone, não. Sim, nós estamos ouvindo, está com chiado, mas nós estamos ouvindo, sim. Eu saí daquela reunião que nós tivemos até às 13 horas, fui para o campo, uma usina que a gente está construindo aqui, e toda a metade do caminho, um hotel aqui em Capitão Enéas, participando da live, eu não consegui voltar a tempo. Talvez seja a conexão aqui. Bom, então vamos passar para o seguinte, quando você tenta corrigir a conexão, alguma coisa assim, se você quiser tentar, passar para o Daniel, depois a gente volta para você complementar. Pode ser? Ele está com o microfone desligado. Bom, o Walter, ele colocou sobre todos os problemas que estão tendo. Opa. O Walter estava comentando sobre todos os problemas que nós estamos encontrando em Minas Gerais. Realmente, a CEMIG é a campeã das conexões, né? Mas não por causa da CEMIG, por causa das condições que tem o Estado de Minas Gerais, de uma alta tarifa, uma excelente insolação e, principalmente, excelentes incentivos fiscais, tributários e operacionais. Isso, com certeza, ajudou muito a levar Minas a ser líder do mercado hoje no Brasil. Concomitantemente, a CEMIG tem realmente, eu tenho ouvido vários relatos de várias empresas que atuam somente em Minas ou que atuam no Brasil inteiro, que tem tido muitos problemas muitas coisas discricionárias que são colocadas durante o processo de solicitação de conexão, que tem atrapalhado bastante os empresários. Não só com atrasos, às vezes com impedimentos e algumas vezes até com cancelamentos de pareceres de acesso já liberados, o que atrapalha bastante o planejamento. É claro que é importante fazer uma análise caso a caso do que está acontecendo, um caso nem sempre é igual ao outro, mas a percepção que nós temos tido, inclusive com as informações que tem vindo de Minas, é que muitas vezes as solicitações que a CEMIG tem pedido para as pessoas são fora do contexto e não estão escritas em lugares nenhum, ou até às vezes fundamentadas numa nota técnica da ANEEL, só que nota técnica não pode sobrepor regulamentação normativa, que por sua vez não pode sobrepor a lei. Então, às vezes, a nota técnica sai por um diretor para um assunto muito específico e a CEMIG utiliza a nota técnica para generalizar em todos os casos e aplica em todos os casos de uma maneira desproporcional e desvantajosa para o acessante. Isso é um assunto que está sendo tratado junto com a ANEEL. O Walter colocou que nós tivemos uma reunião hoje longa, junto com a ANEEL, que se mostrou extremamente proativa para resolver o problema, e a gente tem tido algumas reuniões com a CEMIG também. Vamos torcer para isso se regularizar rapidamente, porque existem grandes projetos e muitos pequenos pulverizados estão encontrando problemas na CEMIG.
Então, vocês veem que isso acontece no Brasil inteiro. Alguns casos é mais grave, outros menos. Alguns, às vezes, melhoram, outros pioram, mas, no geral, a gente tem combatido bastante isso. Vou passar agora a palavra para o Daniel Kunz, que ele é o diretor regional da Bahia. Eu conheci o Daniel antes da BGD, né? Já trabalhava com estruturas, além de ser presidente da Bahia Solar, que ele fundou a Pós. Eu sei também que ele é cônsul da Suíça, que é bastante interessante isso. Mas, Daniel, contigo a palavra, por favor. Muito obrigado, Carlos. Gostaria de parabenizar esse evento, Carlos, meus nobres colegas aí da diretoria regional. Fiquei feliz que a gente vai dobrar o quórum. Eu acho que só ficou realmente, por enquanto, Nordeste e quase Nordeste, né? Espero que agora, com esses 6 novos integrantes, a gente consiga cobrir bem Brasil. Bom, como vocês já ouviram falar, e também já é de conhecimento da maioria dos nossos colegas que estão assistindo, a ABS, a Bahia Solar, é como se fosse uma pequena subsidiária da ABGD, né? São os pequenininhos, os pequenos integradores que estão se rebatendo aqui na Bahia, né? Hoje nós temos mais ou menos 60 e poucos membros, né, que são praticamente as empresas que se iniciaram nos últimos 5 ou 6 anos na Bahia, e nós estamos fazendo uma pequena fusão com uma outra associação que se iniciou também 2, 3 anos atrás, a ABER, né? E ela não tem estatuto hoje registrado com o CNPJ, e a gente conseguiu, graças a Deus, praticamente já fechado, se juntar. Falta ainda uma eleição que vai ser feita em janeiro, e ali deveria integrar mais 50, 60 empresas, formando uma única fronte contra o nosso maior problema que nós temos aqui também, que chama-se Coelba, né? Tem a CEMIG, tem as outras, e nós temos a Coelba aqui como problema número 1, né, no nosso dia a dia. Eu gostaria de mostrar alguns números. Carlos, você consegue me passar a anfitrião? É possível mostrar alguns números? Que a gente consegue? É da ANEEL, inclusive, os números não são da Coelba, porque ela não, os números da Coelba não batem com a da ANEEL, inclusive. Pode mostrar, sim. Você tem 5 Pronto. minutos aí. Então, vamos lá. Aqui a tela número 2, eu tenho 3 telas aqui. Pronto. Aqui vocês podem ver, nós temos os dados atuais de hoje, das reclamações que foram feitas dos nossos consumidores aqui na Bahia contra a Coelba no site da ANEEL, né? Para ter uma ideia, nós temos associados que têm mais que 1.000 reclamações registrados. Mais que 1.000. Um único cliente, um único instalador. Imagina, né? Que atraso, que prejuízo que dá. Prejuízo não só para a empresa, prejuízo principalmente para nossos clientes, o consumidor final. Esse que está sofrendo, né? Então, vocês podem ver quantidade de reclamações, 158 tarifas, faturas 586, erro de leitura 440. E aí a gente vai, prazos, prazo, que é nosso trabalho, prazos, 10.000 reclamações, só esse ano, né? Então, se vocês vão lá no final, a gente está para ver que são 29.000 reclamações feitas na ANEEL, só esse ano. Só esse ano. Claro, isso engloba todas as reclamações, não só de energia solar, né? Mas vamos supor, a energia solar teria 10% aqui, está 2.900. Imagine quanto dinheiro parado aqui, né? Então, por esse motivo, a gente pensou de juntar nossos pequenos empresários, nossa mensalidade, acho que é R$70 mesmo, coisa assim, meramente para a gente montar um departamento jurídico. Então, nós temos nossa pequena associação aqui é um departamento jurídico, justamente para, como se fosse um seguro, né? Um seguro jurídico, né? Que os pequenos integradores, às vezes só de 1 a 2 pessoas, podem se perguntar, e tem um escritório bem barrudo para dar todo o suporte. Então, isso aí é uma coisa que a ABGD não consegue oferecer, porque imagina, você tem 27 estados, né? Então, você tem 27, teria que ter 27 advogados, porque cada estado tem uma outra concessionária. Então, nosso trabalho é de formiguinha,
O pessoal está super satisfeito em termos do que a gente está fazendo, né? Em alguns casos, a gente está, Carlos pode confirmar isso aí, com o nosso Tássio, com o Stefan, a gente participou até nos debates no Senado com a ABGD, a gente está bastante ativo, a gente é pequeno, mas a gente está bastante ativo. Então, quem tem interesse, quem tem matriz na Bahia, esse é o premissa número 1, tem que ter matriz na Bahia, não pode ter filial. Filial não se associa no nosso grupo, esse aqui a gente é muito rigoroso nisso daí, entendeu? Justamente para deixar, como a gente planejou 5, 6 anos atrás, colocar frente aos problemas no dia a dia dos nossos clientes finais e dos nossos clientes internos, que são nossos associados. Terminou, Daniel? Sim? Alguém tem uma dúvida, uma pergunta? Ou... Não, queria agradecer a sua apresentação. Realmente, na verdade, existem, depois que a geração distribuída, na verdade, até antes, quando era só energia solar fotovoltaica, já existia a Abra PCH, de pequenas centrais hidráulicas, logo depois veio a biogás, e tem a Única, especializada, e a Cogen, especializadas em biomassa e cogeração. Na verdade, a gente tem 27 associações do setor elétrico brasileiro cadastradas no FASE, que é no Fórum das Associações do Setor Elétrico Brasileiro. Fora isso, fora essas 27, existem várias outras associações regionais, estaduais, tem lá uma no Rio Grande do Sul, tem aí na Bahia a Bahia Solar, tem agora lá no Nordeste. Eu lembro algumas aqui de cabeça. A gente sempre procurou trazer esse pessoal o mais próximo possível. Incentivamos essas associações, porque elas têm características muito próprias, e acho que isso é bom e ajuda o setor. Nos Estados Unidos, eles são mais pulverizados ainda. Não tem por que motivo a gente centralizar aqui. Acho que o Brasil é um país bastante grande, e essas associações regionais têm ajudado bastante. Parabéns aí pelo trabalho que você tem feito, e vamos seguir em frente, então, agora com a Anania Gomes, que é o diretor regional de Pernambuco. O estado que as pessoas ouvem muito falar, mas não tem aparecido muito, mas não é porque o Ananias não é ativo, não. O Ananias foi um dos fundadores lá da ABGD, lá atrás, bastante ativo, apenas não tem vindo muito aqui para a região sul, para a região sudeste. Agora vamos ver o que está acontecendo lá em Pernambuco. Com você a palavra, Ananias. Obrigado, Carlos. Boa tarde a todos aí, os demais diretores. É um prazer falar com vocês e é admirável alguns trabalhos que estão sendo feitos aí em outros estados, né? A exemplo lá do Goiás, a exemplo de Minas Gerais. E isso muito inspira para a gente que está aqui no Nordeste com relação a essas demandas. Pernambuco tem não sei se todos sabem, né? Pernambuco foi precursor nesse ambiente de energia solar, né? Em 2013, o Estado, por si só, ele foi o primeiro a ter o primeiro leilão de energia solar como fonte exclusiva, em 2013, bem antes de qualquer LER que tinha como fonte específica solar. Mas eu digo o seguinte, né? Que devido às questões políticas, Pernambuco, conforme o comentário de Carlos, ficou meio que como cantor de churrascaria, né? Então, enquanto iniciava a festa, começava, mas as pessoas se divertiram no tema e a gente ficou um pouquinho para trás, com todo respeito aí aos cantores de churrascaria. Mas Pernambuco ficou um pouquinho para trás. E a exemplo disso é a posição que Pernambuco tem hoje, infelizmente, no ranking nacional dentro dessa fonte solar. Ela teve Pernambuco teve a primeira agência de fomento a ter um programa específico para GD, tá? Teve 2 versões do programa, infelizmente nenhum deles teve sucesso, porque tinha como base fundamental de instrumentação financeira o Banco do Nordeste. E a agência de fomento, por mais que tentasse ser incentivadora, quando chegava nas burocracias do Banco do Nordeste, tentava travar. Ela era uma agência que tentava fazer a ponte entre o consumidor final, através do governo do Estado, e o Banco do Nordeste com um processo simplificado, mas todo processo simplificado, com todo
como todos sabem, né, quando envolve o Banco do Nordeste, termina travando em alguma burocracia, infelizmente. E aí Pernambuco foi assim, né, tem crescido, mas ainda tem sido um pouco, eu digo, ser tímido nesse processo de crescimento. É engraçado que nesse ambiente, né, Pernambuco é a única capital que não tem a liderança de GD em todo o Brasil, né? Você olhar o ranking aí da base da ANEEL, todos os estados têm a capital como sendo a maior quantitativa de GD, Pernambuco não. É engraçado isso, né? Ou seja, todo o poder do GD está concentrado no interior do estado de Pernambuco, né? Isso é bem marcante. O outro é os projetos que têm sido realizados, eles têm uma característica muito grande, né, ainda em cidades pontuais, né? Petrolina se destaca aqui pela quantidade de projetos, mas nem nos projetos maiores, como, por exemplo, de Minas Gerais você não tem tantos projetos aqui de 5 megas aqui em Pernambuco, né? Em função de vários limitantes, né? Pernambuco tem vários problemas aqui, que até, inclusive, a gente tem feito várias reuniões, eu tive reunião nas últimas semanas aí com o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e um deles são licenças ambientais, né? É muito difícil o processo de licenciamento ambiental aqui, né? Para você ter ideia, é tão difícil o licenciamento ambiental que nem a matriz de energia solar faz parte do contexto do CPRH, né? Que é o nosso centro de gestor. Lá você tira o licença ambiental como se fosse tirar para um projeto eólico. Tal é a complexidade ainda e não a atualização do órgão. Isso a gente tem que entrar, trabalhar, né? Infelizmente, houve várias mudanças de Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui no Estado no curto prazo, e infelizmente não conseguiram fazer um trabalho, né, de criar um ambiente pró-GD, pró-energia solar. Esse é um dos trabalhos. É importante, quando a gente analisa aqui, mesmo assim, né, quando você pega Pernambuco, Rio Grande do Norte, Piauí, Ceará e Bahia, eles representam 83% da matriz do Nordeste, né? Ou seja, do ponto de vista, ainda tem, mesmo assim, Pernambuco tem uma contribuição pequena, mas contribui ainda quando você fala de GD do Nordeste. Os 5 estados representam 83% da fonte. Assim, esses são os desafios que a gente tem encontrado aqui, né? Do ponto de vista de distribuidora, a gente tem percebido que as distribuidoras elas não conseguiram se atualizar ao ponto de acompanhar o crescimento de GD, né? Pernambuco, você tem ideia, tem um pouco 6 mil instalações, tenho um número aqui na minha frente, que nós chegamos a 1.500 instalações só esse ano, tá? Eu falo especificamente para a Insole, nós na pandemia, de março, do início da pandemia até o mês de julho, nós fizemos algo em torno perto de 500 instalações. Tivemos dificuldade de homologações com relação à programação das distribuidoras. Então, assim, todos têm tido problema muito sério com relação à questão das homologações, porque nem a programação hoje da distribuidora não depende mais dela, né? Ela terceirizou essa atividade. Então, são problemas que acontecem hoje, que tem impactado muito o crescimento e, de certo modo, tem tirado o interesse de alguns investidores de vir para cá com relação a essa dinâmica. Essa é uma visão crítica, né, mais realista do Estado e que, infelizmente, a gente tem tentado mudar. A gente tem tentado criar uma cultura aqui no Estado, junto com alguns outros integradores, conversando de forma reservada com alguns deles, para tentar criar esse ambiente pró-GD, mas a gente sempre encontra com algumas barreiras que são limitantes e infelizmente, não ajudam muito. Infelizmente. A gente tem criado aqui, já foi feito a Fazenda, para tentar ampliar um pouquinho a questão da dinâmica do ICMS, né, assim como foi feito já no Rio, São Paulo e Minas, mas aqui tem sido uma barreira muito grande. E para dificultar ainda mais, não sei se os colegas da Bahia e do Rio Grande do Norte sabem, existe aí uma possibilidade de que todo o processo de GD está sendo direcionado para uma área central lá na Eletro, lá em São Paulo, né? Considerando que a distribuidora ela agora a Neoenergia, ela está em São Paulo, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Bahia. Se fala, já saiu a nova norma, e essa norma tende a ficar um pouquinho mais endurecida, com um olhar muito do que existe lá em São Paulo, na Eletro. Então, esse é um pouquinho do panorama, Carlos, aqui do estado de Pernambuco.
né, que a gente gostaria de estar falando aqui coisas mais positivas, né, do crescimento do mercado, de modo geral, né, mas, infelizmente, a gente tem sentido algumas dificuldades com relação a alguns pontos que são desafiadores para esse momento aqui do mercado de TI em Pernambuco. Obrigado, Ananias. Eu entendo, realmente, Pernambuco teve um pioneirismo muito grande, inclusive na área dentro de renováveis, mesmo antes de vir a regulamentação da 482. Antes, poucas pessoas sabem, mas antes da regulamentação da 482, a geração distribuída foi regulamentada no Brasil em 2004, muito antes da 482, né? A 482 veio com micro e mini geração, e é onde a gente está bastante focado, apesar da BGD atuar bastante vertical em todas as fontes, vale. E a gente se preocupa muito com geração off-grid. Só ressaltando, Carlos, só ressaltando aqui para ter um pouquinho aí da memória, né? Pernambuco teve o primeiro Atlas solar e o primeiro Atlas eólico do Brasil. Né? Então... É isso. Quer dizer, já tem é um estado que já tem tradição na área de renováveis. Um dos congressos brasileiros de geração distribuída que nós fizemos, não lembro que ano, acho que foi 2017, foi em Pernambuco, né? Foi no estado de... Isso, último. Foi um grande sucesso. Todos os anos, um é maior que o outro, né? Então, eu não posso falar isso foi o maior, porque o maior é sempre o último. Então, eu espero que esse aqui desse ano seja maior ainda, apesar de ser 100% online, vai ser na Bahia. Seria presencialmente na Bahia, né? Mas obrigado, Ananias. Vou passar agora para o Paulo Moraes. Paulo, eu queria dizer que, apesar de você ser o último, todos nós sabemos que não é o menos importante, né? Essa frase é famosa. Em compensação, na segunda rodada que eu vou passar, que é para fazer uma previsão do mercado do futuro e considerações finais, você vai ser o primeiro. Então, eu vou inverter a ordem para você ser o primeiro a falar. Eu queria relembrar também aqui que o Paulo Moraes, a empresa dele também é um dos fundadores da BGD. Nós temos aqui 2 fundadores da BGD, o Ananias e o Paulo Moraes. Com você a palavra, Paulo. Só um segundo, por favor. Eu fiquei fora uns minutos aqui porque deu um pico de energia aqui, viu? Assim como na audiência pública da ANEEL ano passado teve problema por falta de energia, aqui em Capitanense também. Estou de volta. Você quer continuar agora ou na hora que voltar a sua fala você complementa? Na hora que voltar eu complemento. Tá bom. Tá, sequência aí. Obrigado. Por favor, Paulo. O seu microfone. Quanto ao problema de ser o primeiro ou o último, é irrelevante, até porque os últimos serão os primeiros, né? Já literalmente isso, né? hoje. Bom, é o seguinte. Boa tarde, né, pessoal? Primeiramente, agradecer aí o convite de participar, digamos assim, dessa mesa virtual com tanta gente boa, né, que está aí realmente fazendo acontecer na geração distribuída. Bom, na apresentação aí para o pessoal, eu tenho a dizer o seguinte, né? A gente começou aqui em 2012, setembro de 2012, abrimos essa empresa voltada exclusivamente para a geração distribuída, colocamos o nosso sistema aqui na empresa no comecinho de 2013, fomos o segundo a instalar aqui no Rio Grande do Norte, né? Ainda com a saudosa Dia Solar, que eu acho que Carlos também trabalhou lá, se eu não me engano, entendeu? Com o pessoal lá, então fomos o primeiro a conseguir o primeiro financiamento do FNSOL, quando eu digo em todo o Brasil, pelo BNB, porque foi falado já até por um dos palestrantes aqui, que o BNB ele atende ali um pedacinho de Minas Gerais e um pedacinho do Espírito Santo, né? Então, a gente foi a primeira empresa brasileira a conseguir isso daí, mas conforme a Ananias falou, bem falado, tudo no BNB mais complicado, mas eu acho até que por falta de padronização. O pessoal tem o dinheiro, tem a coisa, mas eles não padronizam isso, mas é uma coisa que Carlos tem lutado, a BGD tem lutado muito por isso, a gente já fez algumas reuniões lá com o pessoal, mas é meio complicado, porque
já escutei de gerente do BNB dizer que no banco dele era assim. Eu digo, opa, meu amigo, peraí que você não tem banco não, o banco é da gente ainda, mas no dia que você tiver um banco, você pode fazer dessa maneira. Mas quando chega na diretoria do banco, quando nada, eles brigam com o pessoal, reclamam, mas não tem jeito não. Quando não tem medo de perder emprego, aí não tem grito nem zoada nenhuma que dê certo, né? A gente, quando foi fundar nós resolvemos juntar esses 20 heróis aí, como o Carlos diz mesmo, que foi até difícil juntar os 20 para fazer a BGD, né, em setembro de 2015, eu acho. Foi isso, Carlos? A gente fundou... 14 empresas e 20 empresários. Aí a gente chegou lá que... Em agosto de 2015. Eu fui para lá na maior felicidade do mundo. Quando chegou a primeira conta para pagar, para dividir pelos 14, eu digo, pá, peraí que eu não tenho condição não, eu vou pular fora disso. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Eu nunca fui muito pelo lado institucional, que eu sempre tive muita dificuldade em, digamos assim, fazer a coisa acontecer, né? Mas, devido até a outra atividade que eu tenho, eu vi que se a gente não fizer o institucional, a coisa não anda. Né? E começou a energia, o pessoal cogitar até de nem precisar ter engenheiro na empresa, então a geração distribuída ia partir para que me desculpem, como a Ananias falou aí, o pessoal da churrascaria, mas ia passar a ser igual a energia térmica, né? Qualquer um pode montar sem ter problema de qualidade nenhum. Bom, hoje, nós temos um cenário totalmente diferente, né? Qualquer fórum não, os fóruns da ABGD, né? Os fóruns da ABGD juntam aí, caso pode até ser mais preciso com isso, mas entre 800 a 1.000 inscrições, e fica aquela lotação toda lá. Infelizmente, eu sou aqui do Rio Grande do Norte, Nordeste, eu gosto muito do tato, de ver, e hoje é tudo por online, é mais difícil para a gente aqui do Nordeste. O que é que se pode dizer disso? A apresentação que se tem é que o começo foi muito difícil, mas hoje, até pela segurança que os equipamentos dão, a gente só tem a tendência de crescer. Né? E eu faço os números que foram dados aqui, eu até coloquei os números aqui, mas os números que foram dados, eu acho que foi mais do que suficiente. E como eu sou meio cartesiano e gosto de cumprir o meu horário, tá aí nos meus 5 minutos. Era os 3 minutos, eu já fiz 5, né? Então, vou passar para o próximo assunto já, para o próximo tema. Imagina, Paulo, eu que agradeço. Você sempre foi bastante ativo desde o começo. E o começo realmente foi bastante difícil, mas você tem feito um trabalho não só no Rio Grande do Norte. Você esqueceu de falar, você nos representa em vários fóruns aí. Eu não lembro o nome deles, mas são fóruns difíceis. Alguns são políticos, outros são câmaras setoriais de comércio. Você está sempre aí defendendo a ABGD, o setor de geração distribuída. Parabéns pelo trabalho. Agora nós vamos fazer a fase seguinte. Vou continuar com o Paulo, ele foi o último a falar, agora vai ser o primeiro. Nós nos propusemos a fazer a live em torno de 1 hora. Então, eu vou pedir para vocês passarem 2 pontos, né? Primeiro, como é que vocês enxergam a GD nos próximos anos, a curto e médio prazo, e passar uma mensagem final aí para os clientes e para as empresas do estado de vocês. Começando com o Paulo Moraes. Nós vamos fazer igual para todo mundo, exceto o Walter, vai ter um tempo a mais para complementar a fala dele, que ele teve um problema. Contigo, Walter. Desculpa, contigo, Paulo. Paulo Moraes. Bom, eu vou tentar ser breve aqui também, né? O que é que acontece aqui no nosso estado, né? A gente, como todo estado, tem muito a crescer, mas muito mesmo. Eu deixei para falar até de qual é a atividade que nós temos aqui, entendeu? Porque houve até a necessidade, Carlos, de fazer uma associação aqui para se lidar direto com a concessionária, que, vale salientar, a concessionária aqui, que é a Coserne, né, que é do grupo, como a Ana falou, do Neoenergia, eles são
eles são bastante complacentes, principalmente com a BGD. Nós temos um canal direto lá, qualquer que seja o assunto que tenha passado dos prazos dele, eu tenho um e-mail direto com eles, a pessoa me reclamando, passando para lá, eles têm resolvido em 96% dos casos. Dito isso, eu tenho muito o que agradecer aqui ao pessoal da Fierne, na pessoa de Amaro, onde a gente participa lá do COER, inclusive Carlos fez a gentileza de nos dar na última reunião, na penúltima reunião que houve, Carlos deu uma palestra para o pessoal lá, inclusive bem esclarecedora, nesse ambiente que a gente chama o COER, né, que é uma comissão de energias renováveis, tem assento todos os sindicatos da FIERN aqui, o governo do estado, o Sistema S, os bancos de fomento, né, o IDEMA e o IBAMA, como também a nossa concessionária, né, que como eu falei no começo do tema, ela nos tem atendido com alguma presteza, né? Eu vejo muita reclamação do pessoal, como já teve aqui. Tem também o CERN, que nós participamos também, que é um centro de estratégia em recursos renováveis, tanto natural como energia, voltado para a empresa privada que queiram investir aqui no Rio Grande do Norte, e lá eu tenho assento como representante da BGD para geração distribuída, né? E, por fim, a Câmara Setorial, onde nós temos lá é uma coisa do governo do estado, onde participa todo mundo, meio que aquele convite que é bom você ir mesmo, porque se você não for, o pessoal do IDEMA está lá, o pessoal do IBAMA está lá, o Ministério Público está lá, e lá é mais como o Carlos disse, desses aí o mais difícil é lá, porque o pessoal do Ministério Público não vai para nenhum lugar, mas nesse daí eles vão, que é para fazer, eu não sei nem se atrapalhar, tá, pessoal, mas só para um caso bem específico aqui, foi pedido uma vista, umas vistas numa reunião do CONEMA que teve aqui, fez 2 anos agora, e por conta dessa vista que foi pedido, que já tinha sido acertado tudo, nós perdemos um empreendimento de 1,2 bilhões de reais para o Piauí, entendeu? E essa promotora que pediu isso, não tem nenhuma penalidade, não tem nada. Isso sim é um atraso para o nosso país, julgo eu. Carlos, eu não sei se nesse mesmo tema eu vou falar sobre o crescimento o que é que eu imagino de crescimento aqui, ou você vai perguntar mais na frente, porque você já falou aí que depois é só os agradecimentos, é isso? Porque se for, eu já falo. A ideia é já dar só mensagem final para o seu estado. Pronto, então tá bom. Crescimento. O crescimento será exponencial pelo simples fato do retorno financeiro. Nós temos paybacks hoje aqui de até 33 meses, a segurança na geração, pouca manutenção, longevidade dos equipamentos, cada vez mais formas de financiamento e o custo do dinheiro também diminuindo. Por fim, como eu já falei, falar da associação que foi criada, né, que o pessoal também brevemente será nossos associados, já nasceu forte, já nasceu com quase 40 associados, foi uma repercussão muito boa aqui no Rio Grande do Norte, né, que se chama PÉ, Associação Potiguar de Energias Renováveis. Mesmo com a pandemia, nós não diminuímos o nosso ritmo de negócio, e os empresários que realmente estão querendo sucesso, estão procurando a geração distribuída. E, por fim, e não menos importante, uma coisa que nós temos lutado desde o começo, que eu personifico da pessoa de café, que é a simpatia da GD, entendeu? É essa certificação que tanto tem saído pelo Estado, tem vários pontos que estão conseguindo isso, mas essa da Toton, Toton, né, Carlos? Eu acho que essa da Toton vai ser a melhor assim, uma coisa onde a gente vai colocar, quem tiver certificação, vai ajudar em muito até
na concorrência com os concorrentes, né? E, no mais, é agradecer e desejar a vocês muita paz e muita saúde. Obrigado, Paulo. Bastante gentil. Totum vai atuar no país inteiro. Eu fiz já a prova, passei, mas não acertei 100%, não. Errei lá. Depois eu conto o que foi que eu errei. Agora, passar para o Ananias, de Pernambuco. Você falar sobre como é que você vê o futuro do mercado, Ananias, nos próximos anos, né? Curto prazo, e a sua mensagem final para o estado de Pernambuco e região. Tá bom. Bem, Carlos, eu tenho falado um pouquinho e conversado com algumas pessoas, e até o Paulo mesmo tem sido uma pessoa que eu tenho conversado bastante, e eu tenho falado que a tríade do futuro, né, desse mercado de GD, ele está em 3 pilares, tá? Um é a inteligência financeira, quando a gente transforma esse mercado no ambiente de microcrédito, tá? Esse é um ponto importante, e a gente transforma não só o financiamento por si só, mas o conceito de microcrédito associado a um ambiente de microeconomia associada ao GD, tá? Transformando um pouquinho mais do que simplesmente uma transformação pura e simples de uma fonte, mas algo associado ao microcrédito. O segundo ponto que eu enxergo de importante nesse ambiente, que faz parte do segundo pilar, é um ambiente de inteligência de mercado e comercial, tá? Tanto parte do ponto de vista marketing comercial. Sobre isso, eu faço uma ótica e uma avaliação muito interessante, que é o seguinte, né? Se você pega a quantidade de integradores, a quantidade de instalação e a quantidade de clientes, né? Veja, a gente tem a curva de adoção de qualquer tecnologia no mundo, ela diz o seguinte, né? Quando você atinge 2,5% dessa curva, significa dizer que o early adopters, né, os primeiros iniciantes, é quando você, de fato, transforma aquela tecnologia, aquela inovação em uma tecnologia aceita no mercado. A gente hoje tem 0,4%, ou seja, são pouco mais de quase 0,4% dos clientes do Brasil adotaram a tecnologia solar. Então, tem muita coisa para fazer ainda sobre a ótica de inteligência de mercado. E aí eu enxergo, faço análise muito interessante, pelo menos eu tenho adotado aqui na empresa, que é o seguinte: existe algo na comunicação que precisa ser melhorado para a gente transformar isso e viralizar esse negócio do solar. E um terceiro ponto que eu enxergo que vai ser um tríade do futuro é a inteligência de dados e comportamento do consumidor, né? É quando a gente começa a entrar e entender, de fato, o que acontece na vida do consumidor a partir desses insights e a partir dessas informações que estão associadas aí a smart meter e a informações que vêm do hábito do consumo, tá? Eu digo o seguinte, né? Desde que Nikola Tesla e Thomas Edison inventaram o elétron, um sob a ótica do CC e outro sob a ótica do CA, nada mudou no setor elétrico, né? Tudo é a mesma coisa. E acho que agora é a hora de fazer uma transformação digital diante desse ambiente. Então, essa é a minha avaliação do que haverá de futuro do solar, né, nesse mercado de energia distribuída, de geração distribuída. E aos pernambucanos que estão assistindo, o meu agradecimento aí, e que Pernambuco, né, possa aí assumir o seu papel de Leão do Norte, com todo respeito aos demais estados, mas ressurgir como Leão do Norte nesse ambiente de GD também. Carlos, obrigado a você aí pela oportunidade. Aos demais amigos aí, eu desejo aí, talvez não tenha a oportunidade de falar ainda, mas desejo aí um dezembro farto e uma virada de ano, um 2021 próspero e cheio de sucesso para todos nesse mercado. Obrigado, Ananias. Eu entendi direito, você quis dizer Leão do Norte? Isso, Leão do Norte. Ótimo. Não, agradeço. Você falou algumas coisas que estão bem alinhadas com a transição energética, descentralização, distribuição e digitalização. Você focou bastante também na digitalização. Acredito nisso também. Vou passar agora a palavra para o Daniel Kunz, da Bahia, diretor regional da Bahia. Daniel, depois você precisa ensinar para nós como é que coloca todos esses módulos atrás, filmes. Esse truque é bom. Você nem sabe, já existe até anéis em cima, óculos, as coisas aí. Eu sei, faz parte do pacote do Zoom, né? Eu sei. Carlos, licença, eu vou pedir permissão. Eu vou pedir permissão e desculpa, vou precisar sair aqui, tá? Mas de toda forma, eu peço licença aí e desculpa pela saída. Um abraço, bom final de semana, Ananias. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.
Eu queria ser bem curto, porque já são 18 horas, sexta-feira, né? Todo mundo já no gatilho lá para o happy hour, principalmente essa turma de São Paulo, já conhece, já morei lá há 5 anos. Nós temos agora a nossa nova fábrica recém-inaugurada em Guarulhos, e realmente sexta-feira, depois das 18 horas, sagrado. Mas, mesmo assim, eu gostaria de agradecer a nossa família ABGD, né? Nossos associados e futuros associados da ABS, da Bahia Solar, nossos clientes, né, finais que sustentam toda a nossa cadeia produtiva, instaladores de serviços. E o futuro está em Brasília. Né? O futuro está em Brasília. A gente precisa continuar lutando para nossos interesses e os interesses dos nossos clientes. Né? Eu acho que também essas eleições nos Estados Unidos, dependendo realmente do que vai acontecer, mas tudo indica que esse outro candidato que está mais ligado à energia renovável, que falou que ele ia gerar 10 milhões de empregos nos Estados Unidos em investimentos de 2 a 3 trilhões de dólares, tragam bons frutos para nosso segmento aqui no Brasil. Certamente tem muitas empresas que estão ligadas a esse sucesso, né, com multinacionais. Nossa empresa tem uma filial muito grande na Califórnia, e certamente com essas mudanças que pode haver lá, pode dar mais um embalo aqui no Brasil, bota até uma certa pressão no setor político lá em Brasília que seja realmente feito esse projeto de lei conforme a gente está imaginando. Tá? Então, a luta continua, parabéns a todos, e não podemos esquecer que realmente tem relógio lá, uma pequena bomba relógio lá em Brasília que pode afetar muito o nosso setor. Obrigado. Obrigado, Daniel. Obrigado pelas palavras. Passar agora para o Walter Abreu. Inclusive, ele teve um problema no microfone dele e vai fazer complementação do que ele estava falando. Walter, agora é contigo. Como é que você enxerga o mercado nos próximos anos e a sua mensagem para as empresas de Minas? Bom, presidente Carlos, obrigado aí pela oportunidade de falar para os associados à BGD, os demais que estão nos acompanhando. O futuro do mercado de GD em Minas Gerais, como em qualquer um dos demais estados, como disse o Daniel, vai depender muito do que vier de Brasília, tanto da ANEEL quanto do Congresso Nacional. Eu vejo que esse é um assunto muito sensível para ficar restrito à decisão da agência reguladora. Eu acho que, passadas as eleições agora, nós devemos nos concentrar em voltar à articulação política, à discussão política em torno deste assunto, especialmente na GD, usando aí o mesmo termo que o Daniel usou, é uma bomba relógio que está lá, que pode, vamos retroceder aqui a outubro do ano passado, imaginar que a proposta da ANEEL passe. 62%, 63% de taxação do FIU-B, completamente inviável para o crescimento do setor. Embora a gente tenha uma tendência mundial aí da retomada com a economia verde, né? ESG em inglês, ASG em português, ambiental, social e governança, todos os consumidores atentos à responsabilidade social e ambiental que as empresas têm, e a gente não está percebendo uma discussão mais atenta a esse assunto. Então, passadas as eleições agora, é hora da ABGD centrar o foco novamente na discussão política. A gente não sabe exatamente embora a ABGD tenha participado do café com GD, né, toda sexta-feira lá na ANEEL, mas a gente não tem certeza ainda de quais são os rumos que nós vamos tomar aí com essa revisão da 482. Embora o cenário seja de incerteza do ponto de vista legal regulatório,
mas do ponto de vista das tendências nacionais, tendências mundiais, o cenário é de muito otimismo, né? Mobilidade elétrica, bateria, são tecnologias que estão vindo aí e estão vindo para ficar. Eu acho que a era da economia baseada em petróleo e gás, ela está chegando ao limite, e agora a tendência é redução desta economia lastreada no petróleo e no gás e aumento da economia lastreada em fontes renováveis. Minas Gerais, e especialmente o norte de Minas, tem condição de participar ativamente disso, dessa revolução energética. Terras planas, baratas, um bom nível de investimento em infraestrutura de transmissão, né? O norte de Minas está recebendo alguns bilhões de investimento em grandes subestações, linhas de transmissão, viabiliza muitos negócios de energia solar, especialmente para a microgeração. A gente tem conversado muito com o governador do estado, com o vice-governador, com secretários de estado, e a proposta é que a microgeração ocupe um espaço aí entre 3% e 5% do mercado CEMIG, que CEMIG é concessionária que tem hoje mais de 90% dos municípios de Minas Gerais. A CEMIG está no seu planejamento estratégico apontando para 2022 chegar a 15 GB, e nós queremos 3% desse mercado, que seria 500 mega, ocupados por microgeradores. Seria uma oportunidade aí para a gente colocar mais de 20 mil empregos nesse segmento de microgeradores. Para vocês terem uma ideia, só nos municípios da área mineira da Sudene, 165 municípios, nós poderíamos ter entre 7 e 10 mil microgeradores locando sistemas só para o poder público. Os prédios públicos das prefeituras poderiam gerar oportunidade para 10 mil microgeradores, microlocadores de sistemas de energia solar, se as prefeituras resolvessem dar oportunidade, inspirado aí na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, tão bem implantada pelo SEBRAE, como a prefeitura faz com demais produtos, a merenda escolar comprada no município, por que não comprar, melhor dizendo, locar sistemas de geração de energia solar de empreendedores dos municípios? Então, eu vejo com muito otimismo. Eu tenho lutado com o apoio da BGD contra os problemas que a gente encontra na CEMIG, mas aos poucos a gente vai convencendo quem decide, que é o governo de Minas e a própria direção da CEMIG, de que a empresa só tem a ganhar. Se ela abrir mão de 3% desse mercado e fizer a inserção social de 25 mil pessoas na região mais pobre de Minas, ela vai ter o reconhecimento dos seus consumidores, dos seus acionistas, e ter as suas ações valorizadas, ao contrário de que muita gente pensa que se ela perder 3% a 5% desse mercado, ela pode ter uma perda de valor. Muito ao contrário, ela vai ter um ganho gigantesco. Então, logo que passar essas eleições, eu vou pedir o apoio da ABGD Nacional para a gente fazer uma campanha aqui de visitar virtualmente ou presencialmente todos os prefeitos eleitos da nossa região, 165 municípios. Aqui nós temos 4 associações que agregam esses municípios todos, já conversamos. O Carlos teve a oportunidade de participar aqui em 12 de março, né, Carlos? Dia antes, ou 2 dias antes da decretar a pandemia. Nós tivemos, com o apoio de 2 associações micro-regionais de municípios aqui, que agregam mais de 100 municípios, a assinatura de um protocolo de intenções, justamente para incentivar que os prédios públicos de toda esta região passem a consumir energia solar gerada no próprio município. Então, a gente vai intensificar isso agora, por conta da pandemia, por conta da proximidade das eleições. A gente deu uma freada nisso, mas a gente vai retomar isso com toda a força, com apoio, inclusive,
do crédito do BDMG. O BDMG captou 500 milhões de reais do Banco Europeu de Investimento, BEI, para financiar energias renováveis. Está disponível em Minas Gerais, com juros de 2%, Selic mais 4%, vai dar aí 6% ao ano, numa condição boa, prazos longos de até 10 anos. O Banco do Nordeste, com todas as dificuldades que foram citadas aí pelo Joaquim e pelo Paulo Moraes, tem sido parceiro, tem procurado diminuir a sua burocracia, a sua resistência a esses negócios inovadores. E, finalizando, as dificuldades estão aí para serem superadas, nós vamos superá-las com coesão, com convencimento, com demonstração de que, com a geração distribuída, principalmente, que é a vocação do sertão nosso aqui, todos têm a ganhar. Essa pregação aí de algumas associações que congregam e reúnem as concessionárias, de que isso é uma política de Robin Hood às avessas, que energia solar e geração distribuída é para rico. A gente está provando aqui com o nosso projeto exatamente o contrário. Nós estamos provando que energia solar e geração distribuída são democráticas, são acessíveis, são realmente distribuídas, elas têm o condão e a possibilidade de fazer uma revolução não só energética, mas como uma revolução econômica e social. Então, muito obrigado aos colegas diretores aí pela participação e obrigado ao Carlos. Parabéns aí pela condução da BGD, que está chegando próximo aí a 1.000 associados, e nós vamos nos esforçar para que a região onde tem mais negócios, que nós temos poucos associados à BGD, que a gente aumente esse número aí. Obrigado a todos. Obrigado, Walter. Boa ideia essa. Vamos passar aí os 365, aliás, os 853 municípios que tem em Minas. Pelo menos grande parte deles, eu acho que a gente vai ter um bom resultado. Passar agora para o Carlos Cunha, nosso diretor regional de Goiás. Contigo, Cunha, o que você prevê do mercado nos próximos anos, a curto prazo, e a sua mensagem para as empresas e prosumidores de Goiás e região? Faço minha também as palavras dos colegas que antecederam aí. Eu acho que o mercado promete continuar ainda com crescimento, mas existem realmente dois pontos de atenção que são extremamente sensíveis e que vale a pena ressaltar. A situação da isonomia tributária em relação aos estados, essa é necessária, nós temos que lutar por isso, nós temos que ter as mesmas condições que Minas Gerais e agora Rio de Janeiro conseguiu também. Então, isso é um movimento que nós temos que fazer, Carlos. Nós temos que abraçar isso através da associação também. Eu acredito que isso é muito importante. Temos que ter convencimento. Eu sei que esse trabalho que foi feito no Rio de Janeiro, ele contou com o apoio do SEBRAE, contou com o apoio das federações das indústrias também, dos estados, mas nós temos que trabalhar muito forte para que essa diferença ela seja equalizada e que nós tenhamos as mesmas condições de competir em pé de igualdade. Outra coisa é a questão da nossa luta com relação à manutenção dos benefícios ou da atratividade que nós temos para a mini e microgeração, que é a questão da perversa revisão da 482. Então, esse é um trabalho que nós temos que focar também com muito afinco aí para poder evitar que essa revisão ela venha prejudicar e atrapalhar esse futuro grandioso que todos nós entendemos que tem, né? Tem mais duas coisas muito importantes do Estado de Goiás que acho que é importante colocar nesse momento agora, é que nós tivemos, até o meio do ano, nós já tínhamos feito o mesmo número de 2019, praticamente. Nós estamos com 97% de tudo que foi feito em 2019. Então, já vista a pandemia, em que pese todos os problemas de concessionária e tudo, nós mais do que dobramos até o meio do ano o número, já fizemos o número do ano, eu acredito que até o final do ano vai chegar, com certeza, aí, bem próximo de dobrar de novo, mais uma vez, né? Em 7 anos, nós saímos de 3 ligações para 7.340 ligações de geração distribuída. Então, é um número bastante significante. Nós tivemos
outras duas situações aí que é bastante importante colocar também, foi a questão do lançamento de uma planta solar aqui no sudoeste goiano, que foi amplamente divulgada pela imprensa aí, que foi da empresa Pivot, vou falar o nome da empresa aqui, mas foi com mão de obra goiana, que foi a primeira usina para irrigação. Foram 773 kW que foram instalados com um sistema de 150 kVA de armazenamento. Então, isso foi notícia bastante divulgada aí, e eu acho que é um marco importante também para a questão da geração distribuída. Nós tivemos também o lançamento no complexo turístico de uma planta que talvez seja a maior planta do estado de Goiás hoje em geração distribuída, com 6,6 megawatts. Então, 5,6 megawatts. Watt-pico. Então, uma empresa do ramo de hotelaria, lá de Caldas Novas, fez esse investimento, colocou essa planta, ela ainda não está energizada, tem algumas situações ainda para poder resolver junto à concessionária, mas fica claro que Goiás tem um potencial enorme, temos um caminho, espero que menos árduo nos próximos anos aí, mas a gente sabe que a geração distribuída tem muito para crescer e tem muito para contribuir para o Estado, com redução de custo para os empresários, com redução de custo para os usuários residenciais, que é essa a proposta, né? Deixar um legado para toda a comunidade, para o planeta, e também criar uma condição de economia para que esses recursos possam ser aplicados no bem-estar e no progresso aí das famílias, né? Então, temos muita esperança, a geração ainda por ser pequena, aí a gente acredita que esse potencial é muito grande, tem muita coisa para fazer, e temos um grupo de empresários, temos o setor público, aqui nós temos um fórum permanente da ALEGO, da Assembleia Legislativa do Estado, que é muito atuante, nós temos uma academia também, as universidades são muito atuantes aqui, tivemos também a criação da APEL, a Associação de Prosumidores, é a primeira associação de prosumidores que foi criada, eu acho que é mais ou menos na mesma linha que vinha os outros estados colocando aí também a necessidade de criar associações locais para atender demandas locais, e da qual eu também faço parte, sou conselheiro também da APEL. Então, eu acho que o futuro ele nos promete um bom retorno também aí para a geração distribuída no futuro, mas temos muito trabalho pela frente, Carlos. Obrigado, Carlos. Realmente bastante trabalho e muitos desafios pela frente, né? Desde a revisão até a parte tributária, até as oportunidades, treinamento, capacitação, importação, fabricação de equipamentos, cadeia de valores, cadeia de suprimentos. É assunto e desafio que não acaba mais. Mas todos foram unânimes em dizer que essa nossa área de geração distribuída é uma das áreas que mais cresce, mais cria oportunidades no mundo. E aqui no Brasil, a gente acompanha muito de perto aqui na ABGD, aparecem oportunidades, tantas oportunidades diferentes, com modelos de negócio diferentes. Agora se fala-se muito em hidrogênio verde, resíduos sólidos urbanos, baterias, storage, novas maneiras de fazer negócio. Eu tenho certeza que a gente tem muito desafio e muita oportunidade de crescimento pela frente. Eu ia passar agora a palavra para o Joaquim Rolim, mas acho que ele teve algum problema. Então, eu vou encerrar. Eu quero... opa! Joaquim? Estou aqui. Encerrando aqui, mandei mensagem. Rapaz, desculpa, eu estava aqui atento, ouvindo. Não, é que eu mandei uma mensagem para você, eu acho que você não viu. Então, eu vou passar a palavra para você agora, você foi o primeiro a falar, né? E a gente inverteu a ordem, para você falar a sua visão dos próximos anos para a geração distribuída, e a sua mensagem aí para o estado do Ceará e região. Ok, Carlos, a gente entende que a geração distribuída, pelos seus inúmeros atributos e benefícios, veio para ficar, não só aqui no Brasil, não só no Ceará, como no Brasil. Nós temos os dentos, a BGD, os empresários, para, vamos dizer assim, os riscos que temos no futuro.
Podemos ver aí, estivemos vendo, dando uma olhada no PDE 2030, é o Plano Decenal de Expansão, que inclusive tivemos uma reunião pela BGD há um tempo atrás, sob a sua coordenação, e nos foi apresentado lá a projeção de que, por enquanto, o que está no plano da EPE, no Plano Decenal de Expansão, tem 2 cenários. Um cenário que eles chamam de cenário verão e outro cenário chamado cenário primavera. E no cenário verão é como se mantivesse como estava hoje. E a EPE projeta, se continuar com as regras atuais, teríamos 25 gigawatts de geração distribuída em 2030. Se nós temos hoje 3 gigawatts, 4 gigawatts, ficam 21 gigawatts para 9 anos, 10 anos, dá 2,4 por ano, vamos dizer assim, que seria algo aceitável, vamos dizer assim. No cenário primavera, que ele chama, que a EPE denomina primavera, seria com a implantação da tarifa binômia, todo novo consumidor de geração distribuída já entraria com tarifa binômia, o que representa para o consumidor de baixa tensão, para que todos fiquem, vamos dizer assim, nivelados, é o consumidor residencial, ele hoje paga uma tarifa volumétrica e passaria a pagar uma tarifa binômia, ou seja, uma parte energia e a outra parte demanda contratada. Ou seja, a compensação que iria ser feita seria somente sobre a parte da energia. Então, consta lá a possibilidade da implementação da tarifa binômia para o consumidor de baixa tensão, que hoje tem um retorno, um payback, vamos supor, em torno de 3 a 5 anos, isso aí passaria de 6 a 8 anos, ou dessa ordem. E também a implementação da alternativa 5. Consta lá no Plano Decenal de Expansão essa possibilidade. E aí a EPE colocou que com essas 2 implementações, mesmo assim, teríamos 16 gigawatts em 2030. E aí, se já temos 4, sobrariam 12, daria 1,2 por ano. O que nós colocamos para a EPE, e é importante, o que eu gostaria de ressaltar, é que vai ter a consulta pública do Plano Decenal de Expansão. Então, cada um de nós tem o dever de mandar sua contribuição. Qualquer cidadão pode mandar, as associações, as entidades, para mostrar que não pode ser assim. Inclusive, o que nós respeitamos bastante a EPE, sabe fazer cálculos, mas nós dissemos assim, nossa percepção é que com tarifa binômia e mais a alternativa 5, nós entendemos que o payback que ia ser superior a 7, 8 anos, e o brasileiro não investe em projeto com esse retorno. Então, o que nós colocamos para a EPE, muito respeitosamente, é de que faça uma avaliação, uma revisão nos dados, porque a percepção que nós temos é que não conseguimos chegar a esses 16 gigawatts com essas 2 implementações. Então, nós já temos uma reunião marcada com a ANEEL aqui pelos grupos aqui do Ceará, Cine Energia e FIEC, com o diretor relator do processo, da revisão da 482, para mostrarmos as propostas que temos. Nós fizemos recentemente um estudo com a USP, com professores da USP, a equipe da USP, para nos assessorar e contribuir. E a conclusão que se chegou é que precisamos de um estudo mais detalhado. Nós não somos contra se pagar o uso da rede, mas no momento adequado, no momento correto e com o valor justo, ou seja, que sejam calculados adequadamente todos os atributos da geração distribuída. Quando eu coloco nós, evidentemente que eu tenho compartilhado isso com o Carlos, e a BGD também compartilha desse mesmo sentimento de que, sim, devemos pagar um valor justo, mas um valor correto e calculado adequadamente, que, inclusive, depende do valor, poderia ter uma diferenciação, inclusive, por Estado. Um Estado tem uma estrutura, uma topologia de rede diferente do outro. Mas, Carlos, nós continuamos com muito otimismo, sabendo que crescemos bastante esse ano, a geração distribuída aqui no Nordeste, no Ceará. Ceará, principalmente, cresceu mais de 200% esse ano. Então, realmente, é um mercado que tem tudo para continuar crescendo. Mas nós representamos apenas 0,5% dos consumidores do país. Temos muito a crescer
e precisamos ficar atentos, cada um, para contribuir no sentido de mostrar que a geração distribuída é um benefício para todos. Então, agradecemos mais uma vez a oportunidade, Carlos. A BGD, nós aqui do Ceará estamos sempre juntos, a BGD é uma parceira, eu sou diretor da BGD, com muito orgulho e com muita honra. Então, a gente vai juntos, continuar crescendo, ok? Obrigado a todos e parabéns aos amigos diretores aí pelas palavras com as quais eu concordo plenamente. Um abraço. Obrigado, Joaquim. Nós que agradecemos, eu que agradeço também as suas gentis palavras. Parabéns aí pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo aí no estado do Ceará. E, sinceramente, eu espero que aquele cenário 5 proposto por aquele texto da ANEEL, que não agradou ninguém no ano passado, ninguém ficou feliz, nenhum dos players, ele seja definitivamente, usando uma analogia, exorcizado, porque era um texto que não colaborava em nada para o crescimento do setor no GD. Acho que foi exagerado a proposta do tarifar o fio em 63%. Eu não acredito que cresceria tudo isso que a EPE projetou. Cresceria muito menos, se não até estagnaria o mercado. Porque, além disso, nós temos a subida do dólar, a diminuição da demanda e vários outros problemas que acometeram e vão vir outros pela frente. A gente tem que ter condições de trabalhar com uma previsibilidade de, no mínimo, 25 anos, contratos respeitados, uma transição razoável e que todos possam acessar a geração distribuída. Não só as empresas grandes tenham condições de levar isso para o mercado. É um mercado aberto para todos. Eu agradeço a presença de vocês, todo mundo que está acompanhando. Nós vamos subir isso aqui amanhã ou segunda-feira para o canal do YouTube. Bom final de semana para vocês e sucesso para todos nós. Obrigado, Carlos. Um abraço. Obrigado, gente. Um abraço a todos. Carlos, Daniel, Walter, Paulo, Joaquim. A gente se vê segunda-feira. Obrigado, um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço.